Para vocês abrir comigo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Então, um texto bem conhecido. Segunda Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não vos coloqueis em jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão há entre a luz e trevas? Que harmonia existe entre Cristo e Belial? Que parceria tem o crente com o incrédulo? E que acordo tem o santuário de Deus com ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como ele disse: habitarei neles e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. E não toqueis em nenhuma coisa impura, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vamos ler o verso 1 do capítulo 7. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de toda impureza do corpo e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Vamos orar. Senhor, agora que vamos meditar na Tua Palavra, pedimos que Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Alguém aqui já foi convidado para ser membro exclusivo de algum banco? Recebe aquele convite: você foi selecionado. Olhamos a sua movimentação bancária e você foi selecionado como cliente Prime, Exclusive, sei lá o nome que eles dão, né? Sempre deu um nome bonito. Alguém aqui já foi? Você não foi para o banco, para alguma outra coisa você já foi selecionado para cliente exclusivo, né? Seja de cartão de crédito, seja de... agora tem até de Amazon, né? Você pode ser cliente Prime, né? Alguém aqui é cliente Prime da Amazon? Né? Sou Prime. Né? Então, porque se você faz parte desse grupo exclusivo, então você tem, né? Além de você, você é um... E aí vem toda a conversa comercial, né? Porque é um grupo muito seleto, não é qualquer um que pode entrar, mas você foi selecionado. E a partir do momento em que você agora faz parte desse grupo, então agora você tem muitos benefícios por estar unido a esse grupo exclusivo de benefícios. Então agora você tem coisas que mais ninguém tem, só você tem. Você agora é um membro exclusivo do nosso grupo comercial aqui, que seja. Tá? E aí, diante disso, né, a gente fica todo empolgado, né? Quem aqui nunca ficou empolgado por ser parte de um grupo exclusivo de alguma comunidade, seja do que for? Todo mundo aqui já fez parte de algum grupo exclusivo, não fez? Ou não? Sim, né? Por favor. Né? E aí, o mais legal é que todos nós aqui realmente fazemos parte de um grupo exclusivo. Né? Nós somos chamados para fazer um grupo exclusivo. Qual grupo exclusivo é esse? A igreja. É um grupo exclusivo. Né? As pessoas podem não gostar muito. Mas a igreja não pode ser... Porque quando você pensa no termo exclusivo, o que significa exclusivo? Alguém já pensou na palavra exclusivo? Que exclui os outros. Né? Não, mas a igreja não é exclusiva. A igreja é aberta. Só que quando você pensa num grupo exclusivo, né, não é que você exclui os de fora. Concorda? Quando você é convidado para fazer um grupo, por exemplo, de um banco, né, o que acontece? Não é que existe todo mundo e agora vamos excluir os outros e deixar só uma parte. Não, você é convidado para entrar num grupo exclusivo. Certo? Então, a igreja, ela é isso. Nós somos um povo separado, escolhido a dedo pelo Senhor. Então não é que ele exclui os demais. Simplesmente ele vai chamando e vai acrescentando membros exclusivos para fazer parte do seu povo. Isso é a igreja. Tá? E dentro desse grupo exclusivo que é a igreja, qual é o benefício que a gente recebe? Porque todo grupo tem um benefício. Qual é o benefício?
A salvação, na verdade, a salvação é o que nos faz entrar para dentro do grupo. Se não for salvo, não entra para o grupo, concorda? Só faz parte da igreja quem é salvo. Então, qual é o benefício que a gente recebe depois de entrar para a igreja? Filiação, já meio que está embutido na salvação ali. Está no nosso texto que a gente leu aqui, ó. Verso 16. E habitarei neles, e entre eles andarei. Esse é o benefício exclusivo do povo de Deus. Ele habita no meio do seu povo. Nós podemos pensar, mas Deus não é onipresente? Sim, Deus é onipresente. Ele está presente em todos os lugares do universo. Não existe um lugar que Deus não chegue lá. Mas quando ele fala aqui, e habitarei, é diferente de simplesmente Deus estar presente como um ser onipresente. Mas ele habita de forma particular no meio do seu povo. E esse é o nosso grande benefício. E aí, a pergunta que eu quero fazer para vocês: o quanto você deseja a presença de Deus? O quanto esse benefício exclusivo é o que você tem de mais precioso na sua vida? E aí eu vou fazer essa pergunta em alguns momentos aqui, para a gente pensar nisso daqui. Então vamos lá. Nosso texto aqui começa falando, a gente pode pensar que o começo aqui no verso 14 não tem nada a ver com o assunto. Ele começa falando, não coloqueis em julgo desigual, e todo mundo sempre vê esse texto e já pensa no quê? Casamento, né? E o casamento aqui também. Mas não é só casamento, né? Quando ele põe aqui julgo desigual, e aí quando você pensa no julgo, o que era julgo? O que é julgo? Quando bois ou cavalos, né, estão andando, não tem aquela... Pelo menos se você não andou ou nunca viu pessoalmente, você já viu em filme, que sempre tem aquela armação de madeira que mantém os animais. Agora pensa se fosse um cavalo com um cachorro. Daria certo? Por quê? Porque ia ficar desigual. E é disso que o texto está falando. Está falando de qualquer associação que nós fazemos que trabalha com um jugo desigual, com um meio de andar diferente, um modo de andar diferente, uma estatura diferente de vida. Tá? Então, é muito mais profundo do que simplesmente o casamento. Tá? O casamento está embutido, mas o texto não está falando sobre casamento. Se a gente pegar o contexto todo, Paulo não está falando de casamento aqui. Ele está falando sobre uma vida separada. E aí aqui volta ao nosso ponto do povo exclusivo. Quando você pensa em exclusão, a exclusão aqui não é deixar os de fora de lado. Não, aquele que não tem a mesma fé que eu, não quero nem saber deles. Não, o ponto do apóstolo Paulo aqui é: vocês são exclusivos. Logo, vocês não andam, vocês não pensam, vocês não falam como os que são de fora. A questão não é vocês são melhores que quem não faz parte do povo de Deus. O ponto não é que Paulo está falando, vocês foram escolhidos, então, porque agora vocês são muito melhores. Porque vocês são muito mais legais. Porque agora vocês são muito mais bonitinhos. É isso que Paulo está falando? Não. Vocês são um povo exclusivo, porque Deus é santo. Logo, vocês têm que andar como Ele. Não como os de fora. Porque vocês foram chamados para um grupo onde a presença de Deus habita. Que é o principal benefício que esse grupo recebe. É de poder experimentar e desfrutar da presença santa de Deus. E aí, então, Paulo vai fazer essas observações aqui a respeito da vida daquele que habita com Deus, daquele que está onde a presença de Deus está. E aí a gente tem falado já, e principalmente dentro do nosso outro encontro do vertical, a gente já começou a falar disso, já temos falado em outras pregações, sobre nós sermos o templo. A igreja é o templo, e é o que diz aí o verso 16 também. E que acordo tem o santuário de Deus? Né? E como diz aqui, no... Perdi.
Seria o seu Deus... Perdi aqui o texto. Mas ele fala sobre ser... Pois somos... É o 16 mesmo. Pois somos santuário do Deus vivo. Em outras versões, você vai ter aí que nós somos o templo. O templo de Deus. Tá? E aí, se a gente olhar... E aí eu quero já tirar um erro que muita gente comete com alguns textos relacionados a isso, é que não é eu e você que somos templos de Deus. Nós somos um templo de Deus. Né? Quando o texto aí, pois somos santuário, singular. Pois somos santuário. Tá? Então, aquela ideia, que não é o nosso foco aqui, mas já abrindo grande parênteses importante aqui, não, porque eu sou igreja, você é igreja, então se eu estou na minha casa, eu sou igreja. Não. Quando nós estamos reunidos como corpo de Cristo, aí sim nós somos templo de Deus. Por isso é importante de fazer parte do povo de Deus. Porque sozinho a gente não tem a presença de Deus. Porque ele habitarei neles e entre eles, não no indivíduo, não em cada um, mas nós só temos o benefício de termos a presença de Deus se estamos conectados com o corpo, conectados com o templo. Se nós somos uma pedra lá do templo, né? Paulo vai falar sobre sermos pedras vivas, então é uma pedra do templo. Se a gente tira a pedra do templo, não faz mais parte do templo, concorda? A gente pensa que isso aqui não é um templo, tá? É só um prédio, mas se a gente arrancar um tijolinho daqui e levar lá para fora, ninguém vai falar, isso aqui é o templo de Deus, alguém vai ter essa... Isso aqui é o prédio lá da igreja, alguém vai... Tem coragem de falar isso? Você levar um tijolo pro seu trabalho, não, tá aqui, porque isso aqui trouxe a igreja hoje pro trabalho. Não, você tá doido, né? Por quê? Porque não faz sentido. Então, se nós somos um edifício que Deus construiu, só faz sentido quando nós vemos o edifício. Um tijolinho não faz edifício. Se a gente pensar num lugar de habitação, pensa se alguém chegar para você, eu quero te dar uma casa, e te dar um tijolo. Você vai falar, não, é uma parte. Você fala, tá, mas como que eu moro aqui? Então, não dá, né, mas é uma casa. Não é uma casa, é um tijolo. Deus habita num templo, não num pedacinho da casa. Ele habita na casa. Tá? Então aqui só uma introdução para a gente. Só que aí nós vamos pensar, e por que isso é tão importante que Paulo está falando aqui? Porque nós vamos pensar em quem é Deus. Quem é Deus? Deus é uma pessoa qualquer? Não. E aí cabe muito bem a gente pensar nos nossos estudos de teologia que nós tivemos e vamos continuar a ter, né? Começar a pensar algumas coisas sobre Deus. Primeira coisa, quando você pensa em Deus, o que ele te vem à mente? Fala aí. Quero participação hoje aqui. Pense, alguma coisa que te vem à mente. Quando você pensa em Deus, o que te vem à mente? Santo. Pai. Justo. Senhorio completo. Senhorio completo. Hã? Trono. O que mais? Soberano. Eu imagino a presença dele embaixo da gente, todo o universo pequenininho. Ele grande e o universo pequenininho. Mais alguém? Uma luz. Luz. Poderoso. Percebe? Quando a gente só falou algumas coisas, foi pincelando algumas coisas que as Escrituras nos trazem a respeito de Deus. E todas as coisas são muito acima de nós. Percebe? Ninguém aqui falou, é meu amiguinho. Tudo que todo mundo falou aqui é tudo que a gente não tem alcance. É tudo que está muito acima, como a Júlia falou lá. É como se ele fosse pequenininho embaixo. É exatamente. Sempre a primeira coisa que eu penso, que está lá em Gênesis 1, no princípio, criou Deus. Ele é o Criador. Ou seja, antes dele falar, haja, não tinha nada. Ele é o Criador. Ele traz as coisas à existência. Só aí a gente já pode resumir quem é Deus de uma maneira impressionante. Simplesmente sem ele querer, nada existe.
O fato dele querer traz as coisas à existência. Então, isso já diz muito sobre quem ele é e começa a falar um pouco sobre quem a gente é. Nós somos criaturas que ele quis trazer à existência. Então, nós somos totalmente dependentes dele. Então, nós temos que começar a pensar em Deus a partir dessa ótica. Quando eu falo sobre a presença de Deus e nós sermos o templo de Deus, nós somos um templo que consegue conter quem? Um homem comum? Uma grande autoridade? Não. O Deus criador do universo. O Deus que é justo, totalmente justo. O Deus que é todo-poderoso. O Deus que tem toda a sabedoria. O Deus que pode tudo. Esse é o Deus que está falando: habitarei no meio deles, e eles serão o meu povo, e eu serei o Deus deles. Então, isso é muito importante para a gente começar a entender quem Deus é e o que a igreja significa. E o que significa estarmos reunidos para buscar a presença de Deus. Quando até a Lu falou aqui, não se trata de uma sensação. A presença de Deus não se trata de uma sensação, mas sim de um saber, fugiu a palavra aqui, uma convicção de que o Deus Criador se faz presente porque Ele falou. E se Ele é o Deus que fala e as coisas acontecem, se Ele disse, estarei no meio deles, Ele está. Nós não precisamos duvidar. Então, como a gente já até falou isso da outra vez, tudo parte do quê? De saber que Deus está presente. Então, a gente fala sobre buscar a presença de Deus, mas esse buscar não é que Deus está lá longe, e aí nós temos que começar aqui a fazer coisas para Deus, tá bom, acho que eu vou lá. É isso que o texto diz para a gente? Não. Deus diz, eu estarei. Porque eu decidi que estarei. Não porque eles estão pedindo, não porque eles vão fazer alguma coisa para que eu esteja, mas simplesmente porque eu tomei a iniciativa de estar. Então, isso é importante. Então, quando nós estamos aqui, a gente fala sobre vamos buscar a presença de Deus. O próprio salmista fala, Davi fala, buscarei ao Senhor e o seu poder, buscarei continuamente a sua presença. Mas o que seria esse buscar, se Deus já disse que estaria presente? Como que a gente busca a presença de Deus, então? Como que é essa busca? Se Ele diz que está presente, e se nós não temos o poder de atrair a presença de Deus? Concorda? Quando a gente pensa nessa grandeza toda de Deus, o Deus criador dos céus e da terra, e a gente olha para a gente, o que eu e você podemos fazer para que Deus fale, legal, eu vou lá. O que a gente pode fazer? Cantar? Acho que não, né? Pode ser o melhor cantor do mundo. Vai ser perfeito como Deus? Não. Pode ser a pessoa mais bonita do mundo. É criação de Deus. Ele que fez. Então, você já viu? Pensa se você... alguém aqui faz arte, pintura, alguma coisa assim? Eu sei que a Grazi faz, a Júlia também faz, minha mãe também faz. Né? Agora pensa, você pinta um quadro, e aí você que fez o quadro, você criou. E aí você se torna... eu quero estar onde aquele quadro está, porque aquele quadro é tão bonito. Faz sentido isso? Não. Por que a gente acha que faria sentido para Deus Ele olhar para a gente, eu criei, ele é tão bonitinho, eu tenho que ir até ele, porque... Não. Nós não podemos fazer nada. Nada em nós atrai a presença de Deus. Ele se faz presente porque Ele decidiu. E aí, onde que vem o ponto, então, central sobre o que é buscar a presença de Deus? É o que Paulo vai falar aqui. Que ele vai tratar aqui. Habitarei neles, e entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. O que é esse sair do meio deles? Meio de quem? Qual é o contexto aqui? Dos outros povos. Isso aqui, ele está citando o Êxodo. Então, é sair do quê? Sair do meio dos outros povos. Por quê? Porque os outros povos não pertencem a esse grupo exclusivo. E qual que é o ponto? E a gente já tratou disso, até quando a gente estava fazendo as exposições em Esdras. Lembra do casamento misto de Esdras? Qual que era o ponto do casamento misto? A idolatria.
ponto é sempre a idolatria. A grande questão é, Deus se dispõe a estar presente no meio do seu povo. E o que o seu povo costuma fazer? Construir um bezerro de ouro. Costuma colocar outras coisas em evidência. Então, a questão não é que nós precisamos atrair a presença de Deus. A questão é que quando Deus se faz presente e nós olhamos para fora, nós saímos da presença de Deus. Não é Ele que se retira. Porque Ele falou, eu estarei no meio do meu povo. Então, se Ele disse, nós podemos concordar, Ele está no meio do povo dele? Ele está na igreja? Sim ou não? Ele está. Então, se você falar, mas eu não consigo perceber a presença de Deus, a falha está em Deus? Não, Ele diz que está. Se eu não percebo, é porque talvez eu não esteja olhando para o lugar certo. Talvez eu esteja colocando meu coração em outro lugar. Eu não estou me separando do mundo. Eu não estou saindo do meio daquele povo. Eu estou lá. Logo, se eu estou lá, eu não estou aqui, concorda? Ou alguém consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo? Percebe o que Deus fala? Habitarei neles e entre eles. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, saí do meio deles. E venha para onde eu estou. Então a nossa busca não é querer trazer Deus para onde nós estamos, é ir aonde Deus está. É bem diferente. Deus se faz presente no meio do seu povo. E nós precisamos ir até Deus. E não esperar que Deus venha até nós, com a sua presença. Nós sabemos, Deus, a salvação é Deus vindo até nós. Não é nós indo até Deus. A salvação é assim. Mas depois que Ele nos salvou, o que Ele espera? Que nós habitemos nele. E qual que é o grande problema da igreja em geral? É querer voltar de onde saiu. E aí Deus é santo. E aí o que significa santo? Separado, exclusivo. Muita gente pensa em santidade apenas como não cometer pecados. E claro que isso faz parte. Mas o não cometer pecados não se torna santidade. A santidade é o quê? É ser completamente outro. Por isso que Deus é santo. E várias vezes nas escrituras não é santo, santo, santo. Ele é tão outro que precisamos falar 3 vezes que ele é. Que ele é tão diferente que ele é santo, santo, santo. Nada nele se compara a qualquer outra coisa. Ele é exclusivo. E aí ele é tão exclusivo e nos chamou para a exclusividade com ele. Olha que maravilha. Eu sou santo, portanto, sede santos como eu sou. E a gente pensa que é como se fosse um Deus todo melindroso. Eu sou santo, então você tem que ser também. Não, o que ele está falando? Eu sou santo e estou chamando para vocês também para ser que nem eu. Para vocês serem diferentes. Para vocês andarem nesse mundo de forma diferente. Para que as pessoas olhem para vocês e falem, esses daí são diferentes. Esses daí pensam diferente. Esses daí falam diferente. Eles agem diferente. Isso é santidade. E é claro que, nesse agir diferente, todo pecado também sai fora. Certo? E aí a gente vai para o ponto que é o pecado. O que é pecado? De novo, eu já falei disso, mas é sempre bom reforçar. O que é pecado? Separa o homem de Deus, mas por que separa o homem de Deus? Por que o pecado separa o homem de Deus? Desobediência. Desobediência, ofensa? Não cumprir o propósito. E qual é o propósito? Glorificar a Deus. O homem foi criado para glorificar a Deus. E aí, se o homem não cumpre seu propósito, ele peca. E aí, o glorificar a Deus é perceber Deus como Deus, único Deus. Então, se nós não estamos olhando para Deus, nós estamos olhando para um ídolo. Então, o pecado, a origem do pecado é a idolatria. A gente trata pecado como se fosse quebra de mandamentos. E também é. Mas nós só quebramos o mandamento porque nós achamos um ídolo. Sem o ídolo, ninguém quebra o mandamento.
Quando a gente pensa no primeiro pecado, que foi de Adão e Eva, aí você fala, qual foi o pecado de Adão e Eva? Comer do fruto. Foi o comer do fruto exatamente o pecado? Foi o porquê eles comeram. E por que eles comeram do fruto? Que era o conhecimento do bem e do mal. O que a serpente fala para Eva? Não, vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser como Ele. Então, onde está o ponto aí? Ah, eu vou ser Deus. Idolatria. Sempre que nós colocamos a gente como centro das coisas, o centro das minhas decisões, eu estou me idolatrando. E aí é pecado. Percebe onde chega o pecado? O pecado não é quebrar uma regra. O pecado é a raiz. Por isso que Jesus, lá no Sermão do Monte, ele ressignifica os 10 mandamentos. Porque ele fala, não é o ato em si. Se você odiou, você já matou. Se você olhou com intenção impura para uma mulher, já adulterou. Não é o ato. Fala, mas eu nunca fiz nada. Pensou, desejou, já cometeu. Por quê? Porque o ídolo já foi estabelecido. Mesmo que o ato nunca tenha acontecido, o ídolo já foi estabelecido. Eu estava até conversando com a Júlia Isaac um dia lá em casa e eu falei disso. E se você pensar em qualquer pecado, sempre a raiz é um ídolo. Por que alguém comete um roubo, assalta um banco, ou rouba qualquer coisa? O que ele quer? Dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro se torna seu ídolo. E aí eu quero mais dinheiro, então eu vou fazer coisas para alcançar mais dinheiro. Então percebe, o pecado em si não é o roubar. O roubar já é uma consequência do pecado que é colocar o dinheiro como ídolo. E aí você vai ter um monte de desdobramentos de pecados. O próprio adultério. Qual que é o pecado? Qual que é o ídolo? O prazer, o sexo? Né? O egoísmo? Né? O próprio homicídio. Por que alguém mata outra pessoa? Mas esse ódio é por quê? Por que você odeia alguém? Hã? Porque ela te atingiu. Então, como que alguém pode fazer algo contra mim? Olha quem eu sou. Ninguém. Então, eu posso tirar a vida de outra pessoa porque eu sou superior a ela. Logo, eu sou o ídolo. Percebe que tudo se trata de ídolos. Tudo se trata de ídolos. Todo pecado. E aí o que Deus quer pra gente é derrube todos os ídolos. Nenhum ídolo pode fazer parte da vida de vocês. E é o que ele vai falar aqui. Que harmonia existe entre Cristo e Belial como um ídolo. E o próprio Jesus Cristo falou isso. Ninguém pode servir a 2 senhores. E aí ele está falando do dinheiro exatamente. Mas você pode estender ali para qualquer ídolo. E aí então, aí a gente chega no ponto que Paulo vai falar aqui. Não vos coloqueis em jogo desigual. Porque o mundo é idólatra. A diferença entre quem está na igreja e quem está fora é a idolatria. Quem está fora da igreja é idólatra. Os que pertencem ao povo de Deus não são idólatras. E aí é onde começa a pegar a gente. Será que a gente não é idólatra? Será que muitas vezes a gente não percebe a presença de Deus ou não desfruta da presença de Deus porque estamos exaltando ídolos no nosso coração? E qual que é o ponto? Que Deus fica chateadinho e deixa a gente de lado? Não, é que ou a gente está com Ele ou a gente não está com Ele. É a gente que se coloca à parte. Deus já fez o que tinha que fazer. Jesus já morreu na cruz. E Ele já não chamou. E qual que é o grande problema? Que a gente começa a olhar para fora. Não foi isso que aconteceu com o povo de Israel? Deus tira o povo do Egito. Eles estão lá no deserto, o que eles começam a falar para Moisés? Ah, mas lá no Egito a gente tinha cebola. Ah, mas lá no Egito, o que eles estão olhando? Para trás. Deus está sustentando eles, dando tudo o que eles precisam. Tá? A coluna
de fumaça ali durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. A presença de Deus está no meio deles. Eles estão olhando para onde? Para a cebola do Egito. Não é o que a gente faz? Deus se faz presente no nosso meio. A gente lê em Efésios lá, capítulo 1, porque Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. E que a gente quer? Ai, mas as pessoas que estão no mundo, eles nem servem a Deus e estão tão bem. E eu aqui tento fazer tudo certinho e me dou mal. O que é isso? É olhar para fora. É começar a levantar ídolos na vida. E aí quando a gente começa a levantar ídolos, a gente para de olhar para Jesus. E a gente não desfruta mais da presença de Deus. E aí tudo aquilo que rouba o nosso coração é um ídolo. A gente pode pensar, eu estava falando aqui de homicídio, de adultério, coisas que... não, isso eu não faço. Isso, imagina, isso... Né, você imagina, isso é... Então eu não tenho ídolo nenhum. Só que, como Calvino disse, né, o coração humano é uma fábrica de ídolos. E ele reconheceu isso muito bem. E aí, eu li um negócio de Cabil e ele falou: símbolos idólatras podem ser encontrados em astros pop, bichinhos de estimação, atletas, conquistas, aparelhos eletrônicos, gurus profissionais, pastores celebridades, políticos populares. Não é? Tudo isso pode se tornar nossos ídolos. A gente acha que, não, mas eu nunca matei ninguém, não, eu não odeio ninguém, não, mas às vezes a gente começa a idolatrar certas coisas. Né? Como aparelho eletrônico, acho que hoje em dia é um negócio bem... Né? Isso que não pode ficar sem o celular, não pode. Não, o cara deixa de ir na igreja porque não acha o celular para sair, né? Não, sem meu celular não posso ir, imagina como que eu vou ficar sem meu celular. E tantas outras coisas. Se a gente começar a olhar para a nossa vida, a gente vai começar a achar um monte de ídolos. Coisas que parecem tão insignificantes que, claro, aos olhos do mundo, são normais. Nossa vida profissional. É importante ter uma vida profissional? É errado desejar uma vida profissional bem-sucedida? Não. Agora, quando aquilo rouba o nosso coração, quando a gente passa a viver para aquilo, pronto, se tornou nosso ídolo. Aí é pecado. Eu falei até aqui de assistir futebol é pecado? Não. Mas quando o futebol e ver o futebol e torcer para um time começa a roubar o nosso coração, aí é pecado. Percebe? Não são as coisas em si que são pecado, mas é quando aquilo rouba o nosso coração. E aí qualquer coisa pode ser. Qualquer coisa, por mais besta que possa ser. Eu até falei disso outra vez, né, que os nossos filhos são bênção do Senhor, é herança do Senhor, certo? Mas se a gente começa a idolatrar os nossos filhos, pecado. E aí a gente perde a presença do Senhor. Uma coisa que é boa, só que rouba o lugar que é só do Senhor. Nada pode ser mais importante que o Senhor. Nada. Porque senão a gente começa a perder esse benefício maravilhoso da presença do Senhor. E por que a presença do Senhor é tão importante para a gente? Por que Deus fala isso para a gente? Só porque a gente fala, não, a presença do Senhor está em nosso meio. O que a presença de Deus faz de tão importante para nós? É ela que nos transforma. É ela que nos faz parecidos com Ele. E aí se a gente pensar, se eu perguntar para qualquer um, quem quer ir para o céu? Alguém vai falar que não. E o que é o céu? É a presença constante de Deus. E aí eu ouvi uma historinha uma vez de alguém falando, mas como assim? Se Deus é tão amoroso, por que um ateu não vai para o céu? Aí a pessoa perguntou, um ateu crê em Deus? Não. Ele quer estar com Deus? Não, ele nem acredita que Deus existe. Então por que Deus vai chamar ele para ficar com ele? Se ele nem quer Deus, Deus está realmente dando o que ele quer. E quando a gente olha para Romanos, que Paulo fala, Deus os entregou às suas próprias paixões. É Deus que está excluindo as pessoas? Não, é Deus falando, você quer isso? Não é? Agora quando você falar, Senhor, eu te quero, ele fala, então tá.
Estou aqui. O Senhor sempre vai conceder os desejos do nosso coração. Esse é o ponto. Se a gente quer Ele, Ele se dá pra gente. Se a gente quer um ídolo, Ele fala, tá, toma o teu ídolo aí. Ele não vai ficar brigando com a gente. Ele nos chama, Ele nos exorta. Esse é o ponto de Deus. Deus nos corrige, nos ensina, porque Ele nos ama. E Ele decidiu que queria dividir a sua presença com a gente. E aí eu faço a pergunta de novo. Você deseja a presença do Senhor? Está desejando ardentemente a presença de Deus? Então, a maneira perfeita de encontrar a presença de Deus não é gritando, não é fazendo orações longas. Quanto mais eu orar, talvez aí Deus vai ver que eu estou sendo legal e aí Ele vai... Não. É quando você derruba os ídolos do seu coração. Quando todos os dias você fala, se coloca diante de Deus e fala, Senhor, eu não quero mais esse ídolo aqui. Quando você percebe que um ídolo começa a se levantar, você já corre para Deus e fala, Deus, não quero esse ídolo não, porque eu quero a tua presença. Quando um pecado começa a brotar, Deus, eu quero a tua presença, eu não quero isso aqui na minha vida. Eu quero ser santo, eu quero ser separado, eu quero ser diferente. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, não, ele é outro. Ele fala diferente. Ele pensa diferente, ele vive diferente. Eu já falei isso aqui também, da carta que um romano escreveu lá para o imperador. Eu já citei isso aqui umas 5 vezes, sei lá. Eu não lembro o nome de quem escreveu e nem para qual imperador romano. Mas falando isso no 1º século, falando da igreja, tem esse povo aí que se autodenomina cristãos. Eles se vestem igual a gente, eles comem a mesma comida que a gente, falam o mesmo idioma que a gente, mas eles são diferentes. Eu não sei explicar exatamente o que eles são, mas eles são. Eles têm algo diferente. Eles trabalham nos mesmos empregos que todo mundo, mas eles são diferentes. Será que as pessoas estão olhando para a gente vendo isso? Não, eles falam igual, eles vestem as mesmas roupas, comem a mesma comida, mas eles são diferentes. E essa diferença está exatamente em carregar a presença do Senhor. Sermos parte do grupo exclusivo onde Deus habita. É para isso que Deus está nos chamando. E o nosso culto vertical é isso, não é ficar aqui cantando até que Ele venha. Não, é derrubar os nossos ídolos. Quando estamos reunidos e a gente começa a cantar sobre quem Deus é, sobre o que Ele fez, é para que os ídolos do nosso coração comecem a serem expostos e a gente derrubar eles, com a ajuda do Espírito Santo. Na verdade, a gente não tem forças para isso. Mas o Espírito Santo tem. Só que ele começa a nos mostrar e a gente precisa querer isso. Porque Deus não vai fazer alguma coisa que você não quer. Se você não quer Ele, se você não quer que Ele te transforme, Ele vai deixar você. Ele fala, tá bom, fica aí. Porque o Senhor Ele é bondoso, Ele é gentil. Ele não se intromete de uma forma ruim na sua vida. Claro, Deus intervém? Eu acho que Deus intervém. Mas aqui nós estamos falando de um relacionamento com Deus. O que Paulo está escrevendo aqui, isso é muito importante a gente entender. Ele não está falando para incrédulos. Ele não está falando para o mundo, ele está falando para quem? Para a igreja. Ele está falando para uma igreja lá reunida em Corinto, lá no 1º século. A gente às vezes acha que alguns textos são para o mundo. Não, é para a gente. Para aqueles que já foram alcançados pela graça. Vocês já foram alcançados pela graça. Logo, como que vocês vão, de novo, ficar se envolvendo com os ídolos? E aí é o que ele fala aqui no verso 1 do capítulo 7. Amados, visto que temos essas promessas. Que promessas são essas? A gente leu aqui no verso 16. Habitarei no meio deles. Purifiquemo-nos de toda impureza do corpo e do espírito. E aí quando ele fala corpo e espírito aqui, ele está falando do quê? Totalidade da nossa vida. A gente de forma integral. E eu tenho falado muito disso, né? Sobre compartimentalizar a vida. Chato de falar isso, né? Compartimentalizar a vida. Deus não quer a nossa vida compartimentalizada. Não, aqui Deus está, aqui não precisa. Não, é integral. Qualquer área da nossa vida tem que ser dedicada ao Senhor.
Tem que ser para Ele. Isso é viver para glorificar a Deus. O final, o propósito do homem é glorificar a Deus. Só quando eu vou na igreja. É isso? Só nos meus momentos de devocional ali pela manhã. Não, é integral. Em todo momento. É sermos povo exclusivo de Deus em todo lugar. Nós somos um povo separado. Um povo que carrega a presença de Deus nesse mundo. E que a gente possa responder a isso diante do Senhor. Então, Senhor, eu quero a tua presença. E o que envolve querer a presença do Senhor? Renunciar todos os ídolos. Abraçar a pureza. Abraçar a santidade de Deus. Amém? E aí eu pergunto de novo para você. Você deseja a presença do Senhor? Então eu quero que você se coloque agora diante do Senhor. E vamos orar. E pedir que Ele mostre o nosso coração e nos purifique de toda impureza. Senhor, nós meditamos na Tua palavra. E nós ouvimos o Teu chamado para nós. O Senhor prometeu estar no meio do Seu povo. O Senhor fez da Tua igreja o santuário onde o Senhor habita. Senhor, estamos aqui reunidos porque queremos a Tua presença. E se nós queremos a Tua presença, nós precisamos nos separar do mundo. Nós precisamos derrubar os ídolos do nosso coração. Senhor, nós sabemos que nós não temos condições para fazer isso sozinhos. A gente não pode vencer o pecado. A gente não pode vencer a idolatria. Mas o Senhor, que pode todas as coisas, e que pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário derrotou o pecado, venceu a morte, venceu todas as potestades, todas as autoridades. Não há poder algum mais que possa nos subjugar, porque o Senhor venceu. E é pelo poder do Teu Santo Espírito, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, é que nós nos achegamos a Ti nessa noite. Então, Senhor, revela os ídolos do nosso coração e derruba-os. Senhor, nós renunciamos a todo ídolo que tem se levantado no nosso coração. Nós renunciamos a todo tipo de impureza. Nós não queremos nos colocar em jugo desigual. Nós não queremos estar no meio de um povo impuro. Mas nós queremos ser santos, povo exclusivo de Deus, e desfrutar da Tua santa presença. Senhor, que a nossa busca pela Tua presença não seja só palavras, não seja só canções, mas seja um dedicar da vida a isso, em estar na Tua presença, renunciando todo o pecado, renunciando todos os desejos próprios, renunciando a nossa própria vida, para viver a Tua vida. Senhor, nós precisamos do Teu Santo Espírito para isso. Senhor, então aqui nós reunidos como Teu povo, como Tua igreja, sabendo que o Senhor está aqui, porque o Teu povo está reunido, nós Te pedimos, derruba os ídolos do nosso coração. Purifica-nos, Senhor. Purifica nosso corpo e nosso espírito. Purifica a nossa vida de forma integral. Purifica os nossos pensamentos. Purifica nossas palavras. Purifica nossos atos. Purifica as nossas reações. Porque o Senhor é santo. Imprime a Tua santidade em nós, pelo poder do Teu Santo Espírito. Nós queremos a Tua santidade presente em nós.
Nós queremos viver para o louvor da tua glória. Nós queremos te glorificar em cada lugar que estivermos, no meio de quem quer que seja. Queremos ser íntegros diante de ti. Que a gente não se dedique aos sacrifícios dos ídolos que tem no nosso século, mas que a gente se dedique somente a ti, olhando para o sacrifício definitivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aquele que nos libertou do poder da morte, nos libertou do poder do pecado e nos trouxe para o reino de luz. Senhor, nós te pedimos e confiamos no teu amor, confiamos na tua graça, confiamos na tua santa presença em nosso meio. Em nome de Jesus oramos. Amém.